Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida com este estudo. Vamos lá, Nelson? Então vamos embora. Então aí a paz para todos, né? E que Deus possa nos orientando nesta manhã, né, nesse estudo. Vamos fazer uma oração antes, né? Para que Deus esteja iluminando aí as nossas vidas nesse dia. Então, Senhor Deus, amado Pai, nesta manhã, Senhor, que nos reunimos diante de Ti, ó Pai, para estarmos estudando da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar entendimento, ó Pai, daquilo que for estudado, Senhor. Compreensão, Senhor, dessas leis, Senhor, que estaremos usando, ó Pai, para não cometer erro na interpretação da Tua palavra, Senhor. Mas nós sabemos que a Tua palavra se interpreta através do Espírito, ó Pai. A Tua palavra se interpreta através dela mesma, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, estar nos orientando, ó Pai. E fazendo com que cada vez mais nós tenhamos anseio, Senhor, de viver pela Tua palavra, Deus. É o que pedimos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Então a gente vai estar dando continuidade ao estudo que a gente iniciou há uns 2 domingos atrás, falando a respeito de algumas leis e princípios, né, que nos auxiliam na interpretação do estudo da palavra. E a gente viu aí em domingos passados, a gente falou sobre 5 princípios, né, e 2 leis, né? Então, o primeiro princípio que a gente viu é de ver Cristo em toda a palavra, né? Então, quando você está estudando um texto, então você tem que ter na sua mente, no seu coração, o objetivo de ver a Cristo, né, e a sua obra naquele texto que você está estudando. O segundo princípio que nós vimos foi o Espírito Santo, né? Que ele, como a própria palavra diz, ele veio para nos ensinar, né? De todas as palavras que Jesus Cristo colocou para nós, né? E essa palavra, logicamente, está na Bíblia, né? Na palavra de Deus que nós temos aí. Então, o Espírito Santo que nos auxilia nessa interpretação, nesse entendimento da palavra de Deus, né? O terceiro princípio é o desejo de viver da palavra, né? Esse anseio de você estar lendo, estudando a palavra e praticando aquilo que está na palavra, né? Vivendo realmente pela palavra e vivendo da palavra, né? O terceiro princípio que a gente viu o terceiro que eu falei foi o desejo, né? O quarto princípio é a importância da comunhão nos estudos, né? Que é o que? A Bíblia nos fala, né, que a igreja somos todos nós, né? Então a cada um de nós é distribuído um dom, né? Um dom específico para o crescimento da igreja, né? E no próprio Apocalipse nós temos que o Espírito ele revela a sua palavra à igreja, né? Tanto que nós temos as 7 igrejas do Apocalipse sempre falando, né, mencionando que nós devemos ouvir o que o Espírito, né, fala às igrejas, né? E lá a gente vê que são 7 vezes que é mencionado isso, né? Então a gente vê esse número que representa a plenitude, né, de Deus, né, que nos fala da Igreja Universal. Então nós devemos sempre estar buscando também, através da comunhão com os irmãos, na igreja de todos os tempos, né, não somente na igreja de hoje em dia, mas muitos irmãos deixou coisas escritas, né, sobre várias revelações da palavra. Então nós temos que estar buscando nessa comunhão. É lógico que nós não devemos pegar o que foi escrito para tentar interpretar a palavra, ou para tentar, não é bem interpretar a palavra, mas para tentar justificar o que está na palavra, mas sim nós devemos usar a palavra para estar testando, para estar verificando aquilo que foi escrito dela, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente quando a gente está estudando, usando algum livro para estudar a palavra de Deus, né? Então tem que ter em mente que é a luz da palavra que vai estar nos dando um veredito, né, sobre o que foi escrito naquele livro, né? E não o livro que vai estar dando um veredito à palavra de Deus.
E o quinto princípio que a gente viu foi da revelação, ou comunicação de Deus, né? E nessa revelação ou comunicação de Deus, nós vimos que ela é dividida em dois, né? A comunicação geral de Deus, né? Que é o quê? É Deus se comunicando a todas as pessoas, né? Independente dela ser cristã ou não, né? Ele comunica a sua existência através das coisas criadas, né? Então, Paulo fala que ninguém é indesculpável, né, pelo ato da criação de Deus, né? Então ele mostra ali que Deus está mostrando que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele está presente na sua criação, né? Então aí torna as pessoas indesculpáveis, né, nessa questão, porque aí todos agora sabem que existe um Criador, alguém que criou todas as coisas que nós vemos aí no mundo, né? Todas as coisas que nós vemos no universo. Então essa é a comunicação geral, né, onde Deus se comunica a todos através da criação. E aquela comunicação pessoal, né, onde ele se comunica àquelas pessoas que foram regeneradas, né, aquelas pessoas que tiveram seu espírito revivificado, né. Então essa seria uma comunicação pessoal de Deus, né, através do Espírito Santo, no espírito da pessoa, e através da própria palavra de Deus, né, que nos dá essa revelação. Nós vimos também duas leis nas aulas passadas. A primeira lei foi a lei da declaração direta, né, onde fala que Deus quer dizer o que ele quis dizer, né. Então, sempre a gente buscar uma interpretação mais simples da palavra, né, mas no que diz respeito ao mais simples, não quer dizer que tudo seja literal, né. Então você também tem que buscar conhecer aquilo que Deus está falando, às vezes em sentido figurado, né? A gente viu alguns exemplos, né, quando Paulo fala de esmurrar do seu corpo, ou que Cristo fala de você tirar o seu olho se ele te faz pecar, né? Nós vemos ali que ele está trabalhando com o sentido figurado da palavra, porque se a gente levar no sentido literal, nós teríamos muitas pessoas cegas, né? E a gente pensando na questão da língua, né? A nossa língua, como é que é, teria que todos arrancar a língua, né? Porque a nossa língua nos faz pecar muito. E o problema disso aí, da pessoa interpretar de uma forma ao pé da letra, é o que tem caracterizado muitos erros e muitas aberrações teológicas, né? Sem dúvida. A pessoa, quando ela pega um versículo e ela não faz uma exegese, uma hermenêutica, trazendo uma aplicação daquele texto, né? Porque tem muitos textos que são linguagens figurativas. Então, é o cuidado que nós temos para interpretar a Bíblia, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, há alguns tempos atrás, fiquei sabendo, né? Passa também nas redes sociais, nas mídias, de uma mãe que, quando um pastor falou que Abraão pegou o seu filho e sacrificou, ela também queria pegar o filho dela e sacrificar. Ela não teve a compreensão que o pastor estava falando, era de uma forma figurativa, né? Não era de uma forma literal. O erro de interpretar a Bíblia de uma forma literal traz muitos equívocos e muitos erros teológicos. E aí você vê essa confusão teológica na mente de muita gente quando pega um texto, né, um texto fora do seu contexto, e nessa ideia aí cria várias aberrações teológicas, não só aberrações teológicas, mas heresias, que é aí que isso já é visto, por a pessoa não saber interpretar a Bíblia. Sem dúvida, né? A gente deve se preocupar nessa questão, né, da interpretação literal, né, mas também se preocupar na interpretação figurada, né, porque às vezes também tentar levar
tudo para as figuras também não é o mais correto. E geralmente a Bíblia deixa claro, né, quando há um sentido figurado, que nem esse que eu dei de exemplo aí, né, de arrancar os olhos, de esmurrar o seu corpo, sendo que Paulo mesmo, quando fala de esmurrar o seu corpo, lá em Corinto ele fala que nós somos templo do Espírito Santo e aquele que tentar contra o templo, né, Deus estaria castigando aquela pessoa. Então ele mesmo fala isso, né? Então, nos mostra ali que aquelas passagens são em sentidos figurados. E às vezes a própria palavra de Deus também mostra quais são as passagens que nós podemos levar no sentido figurado, né? Quando Paulo mesmo fala Paulo, não lembro se é Paulo ou se foi em Atos, eu não estou lembrando agora direitinho, mas que fala a respeito de Agar, né, e de Sara, né, como sendo as duas alianças, né? Então ele mostra que foi um sentido histórico, literal, né, em que pode ser levado no sentido figurado. Então a própria palavra de Deus, ela nos mostra o que a gente pode levar no sentido figurado também, e a gente deve tomar esse cuidado, para não levar tudo no sentido figurado e às vezes também trazer outras doutrinas aí que não são realmente bíblicas, né? E a segunda lei de interpretação que a gente viu, aí no domingo passado, foi a lei da primeira menção, né? Então, sempre quando você está estudando um texto, é interessante, se tem um termo ali que você não conhecia, ou que se tem um termo que você quer definir melhor ele, você busca onde ele foi mencionado a primeira vez na Bíblia, porque geralmente lá vai ter uma definição mais clara dele, né? Desse termo, desse assunto, né? Então essa seria a segunda lei aí, para nos auxiliar a não estar cometendo enganos, né, na interpretação da palavra, né? Porque eu não vou dizer que ela nos ajuda a interpretar. Não vou dizer que ela nos ajuda a interpretar, porque o que nos ajuda a interpretar é o Espírito Santo e a própria palavra de Deus, né? Mas essas leis, ela nos ajudam a não cometer erros na interpretação, né? E hoje nós vamos para a terceira lei, mas antes eu vou falar de um sexto princípio aqui, para nos auxiliar aí a não cometer erros na interpretação da palavra, né? E esse sexto princípio eu vou estar pedindo para os irmãos, está abrindo a Bíblia aí em Gênesis 2, vamos estar lendo o versículo 7. Aí se um dos irmãos quiser ler aí para participar, para não ficar só eu falando, aí esteja à vontade. Então Gênesis 2, capítulo 2, verso 7. Vou estar lendo então. Gênesis 2, verso de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhes soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O sexto princípio é o princípio da correspondência. O que seria esse princípio? Quando você faz uma ligação para alguém, ele tem que ter do outro lado da linha um telefone, né, para poder você entrar em contato com essa pessoa, né? Se você ligar para uma pessoa que não tem telefone, não tem como você estabelecer uma comunicação com ela, né? Então essa pessoa não vai ter uma correspondência com você, né? O que seria essa correspondência? Ter um celular ou ter um aparelho telefônico para estar estabelecendo essa comunicação com você. Então esse princípio da correspondência, ela vem também nesse sentido. O que a gente vê em Gênesis está falando da formação do homem, né? Então o homem primeiro ele foi formado do pó da terra. Isso aí, então, nós vemos a característica da formação do nosso corpo, né? Então aí a gente vai falar um pouco sobre o homem tripartido. É lógico que eu não vou entrar nesse assunto específico, mas a gente tem que compreender um pouquinho sobre isso para a gente entrar nesse princípio da correspondência. Então, do pó da terra, nós temos aí a figura do corpo humano. Em seguida, Deus sopra nas narinas o fôlego da vida, né? Esse sopro, ele vem da palavra hebraica ruach, né, que quer dizer vento, espírito ou sopro, né? Então aí estaria tipificando aí o espírito do homem sendo criado aí por Deus, né?
E depois nós temos que, ao esse sopro entrar em contato com o corpo do humano ali, formado do pó da terra, nós temos que ele se torna uma alma vivente, né? Um ser vivente, né? E essa alma, ela é do hebraico nefesh, né? Que quer dizer justamente alma, ou alma vivente, ou ser vivente, né? Então seria aí a criação da alma humana, né? Então nós vemos aí no corpo humano, no ser do homem, né? A composição de corpo, alma e espírito, né? E nós vamos ver que numa outra passagem, nós vamos ter uma correspondência também das árvores que Deus faz aí no Jardim do Éden. Vamos ver essa correspondência para a gente ter uma analogia ao que eu vou estar falando aí da nossa correspondência com a Bíblia, né? Da correspondência do ser do homem com a própria Bíblia. Vamos abrir em Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então nós temos uma correspondência aí dessas árvores, né? Então nós temos aí uma correspondência com o nosso corpo, né? As árvores que são agradáveis à vista e boa para comer, né? Então nosso corpo ele necessita de alimentação. Então nós temos a correspondência de 3 categorias de árvores, né? Onde a primeira categoria aí seria as árvores boas para o alimento, né? Então ela corresponderia com o corpo humano, né? Depois nós temos no meio do jardim a árvore da vida, né? E essa árvore da vida, ela tem uma correspondência com o espírito humano, com o nosso espírito, né? E em terceiro lugar nós teremos aí a árvore do conhecimento, que dá uma correspondência à nossa alma, né? Porque da onde vem o nosso conhecimento? A nossa mente, ela é uma faculdade da nossa alma, ela é uma característica da nossa alma, a mente. E a mente nossa é onde está o conhecimento, né? Então, através dessa árvore do conhecimento, nós temos essa correspondência com a alma. Exatamente, Mami, que é muito forte isso. É muito bom. Você vai repetir outra vez. Então, a primeira correspondência com o nosso corpo é as árvores agradáveis, não é isso mesmo? Exato, que seria a primeira correspondência, que seria com o nosso corpo, seriam as árvores que são agradáveis aos olhos e boa para o alimento, né? Então ela está especificando aí o nosso alimentar, então o nutrir o nosso corpo, né? Então seriam essas árvores que estavam aí no Jardim do Éden. Aí a segunda correspondência, que é a correspondência com o nosso espírito, a árvore da vida, né? Até porque o nosso espírito que vai nos trazer a transformação para a vida eterna, né? Que a gente sabe que Cristo ele veio e na sua morte ele nos justificou, e nos justificando ele regenera o nosso espírito, né? E através dessa regeneração agora nós temos um contato maior com o Pai, né? Sem o Espírito de Deus nós não teríamos essa comunicação com Deus, né? Porque no momento que um homem cai, o que Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 3, né, na queda do homem? Quando o homem, antes do homem cair, Deus falou que tinha feito as árvores e que ele poderia se alimentar de algumas árvores e de uma só que ele não poderia se alimentar, né? Que seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E que se ele se alimentasse dessa árvore, ele morreria. Só que nós vemos aí em passagens para frente que o homem se alimentou e, porém, não morreu fisicamente, né? Então aí é de comum entendimento a todos que essa morte ela se deu ao espírito, né? Foi uma morte espiritual, né? Então Deus já não tinha mais aquele contato, aquela correspondência para a comunicação dele com o homem, né? Porque o espírito do homem agora morreu, né? E era esse espírito que dava esse contato direto com Deus, né? Aí Cristo veio, morreu por nós, né? E para aqueles que crê, ele regenera esse espírito. E agora começa a ter, a nós regenerados, a termos agora o espírito revivificado, né? E esse espírito que vai nos dar agora um contato com
Deus, né? Agora aquele fio que foi rompido lá em Gênesis 3, né? Agora ele foi reestabelecido novamente através da regeneração do nosso espírito, né? Então agora a gente tem essa correspondência com Deus para poder estar entrando em contato com Ele novamente, né? E a árvore do conhecimento, que eu estava falando, que tem referência à alma, né? Porque a nossa alma, né? Exato. Porque nossa alma tem a nossa inteligência, tem a nossa mente ali como característica dela, né? E a nossa mente que necessita de conhecimento, que necessita dessas questões, né? E nós sabemos que o conhecimento em si, ele não é mal, né? Mas por que Deus separou ali o conhecimento do bem e do mal? É porque quando você adquire muito conhecimento, você costuma a se distanciar de Deus e achar que você é autossuficiente, né? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com essa árvore do conhecimento, né? Porque às vezes a gente tenta adquirir muito conhecimento e acaba se afastando de Deus achando que nós somos autossuficientes, né? Que não precisamos dele. Então nós vemos essas três correspondências. E na palavra de Deus, né, que é a Bíblia, nós vamos perceber que existe também essas três correspondências, né? Então isso que eu queria, eu só dei esse preâmbulo só para a gente entrar nessa questão, né, da correspondência da palavra de Deus, né, no ser do homem, né? Então a gente vai ver que a palavra de Deus em si, ela corresponde em tudo ao ser do homem, né? Então, por exemplo, a parte que corresponde ao corpo humano seria o quê? A parte física da palavra de Deus, né? Aí dependendo de que tipo de mídia for, né? Se for no papel, né? Essa mídia, essa que eu estou apresentando para vocês em papel, ou pode ser às vezes numa mídia eletrônica, né? A Bíblia sendo estudada numa mídia eletrônica. Então essa parte aqui do papel, da letra, da gramática, da linguagem em si, seria a parte que corresponde ao nosso corpo, né? Que a partir dessa parte aqui nós podemos apreciar a Bíblia, né? Ler a Bíblia, enxergar através dos nossos sentidos, né? A Bíblia e estar lendo a Bíblia, entendendo a linguagem da Bíblia, a escrita da Bíblia. Então isso que corresponde ao corpo humano na Bíblia, né? Então essa é a correspondência ao corpo humano. Seria o que? A parte física da Bíblia. Vocês estão compreendendo? Eu estou indo muito rápido. E qual seria a parte da alma? A parte da alma é justamente o quê? A inteligência impressa na Bíblia, né? Então seria o quê? O sentimento que existe na Bíblia. Às vezes, se você estiver lendo vários livros aí, independente de qual for o livro, mas dependendo do autor, você vai ver uma maneira dele compreender as coisas de uma maneira diferente, dele expressar as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira mais sentimental, de uma maneira mais rígida, né? Por exemplo, se a gente pegar Paulo, Pedro e Tiago e ver os escritos deles, nós vamos ver que ali tem as personalidades dos autores em si, né? Então Paulo, aquele cara mais brando em certo momento também da sua vida, né? Mas aquele cara levando mais a graça de Deus, né? Tiago ali, ele mostrando mais a questão de você fazer as coisas para Deus, né? De você fazer as coisas para o seu próximo, das obras em si como sendo aquilo que mostra que você realmente é um cristão regenerado, né? E Pedro, aquele que vem falar de uma maneira mais forte as coisas mesmo da salvação, né, do propósito de Deus em si. E nos próprios salmos, né, nós vemos essas diferenças, né? Às vezes você está lendo um salmo mais de alegria, outro salmo mais de tristeza, outro de constrição, outro de louvores, né? Então a gente vê essas diferenças nos livros da Bíblia. Isso que caracteriza a alma, né? Então esse sentimento que traz a palavra de Deus. Só que uma coisa importante, essas duas características que eu passei para os irmãos, né, nós sabemos que existe em todos os livros, né? Então todos os livros vai ter a parte física dele, né?
Em todos os livros vai ter a parte que nos corresponde à alma, né, que seria essa inteligência, essa expressão do ser ali do autor, né, que estava escrevendo aquele livro, aquele sentimento. Quando você está lendo algum livro assim, pode te trazer uma tristeza, pode te trazer alguma alegria, né? Então isso corresponde ao sentimento, e o sentimento ele está na alma, né? Então por isso que corresponde à nossa alma, né? Então isso você pode encontrar em qualquer livro. Porém, tem uma terceira parte que você não encontra em qualquer livro. E essa terceira parte, esse terceiro aspecto, né, que corresponde ao nosso espírito, você vai encontrar somente na Bíblia, né? Os outros livros não terá esse aspecto, né, que é o aspecto de falar ao nosso espírito, né? E a gente pode ver isso em 2 Timóteo 3, vamos dar uma analisada ali no que fala Timóteo para nós, na Bíblia. 2 Timóteo 3, vamos abrir aí o verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então nós vemos aí que nos fala de uma escritura que ela é divinamente inspirada, né? E esse termo, né, a inspiração, ela é dada por Deus, né? E esse termo de divinamente inspirada, ela vem do grego teopneustos, né, que vem de duas raízes, né, a raiz theos, né, que quer dizer Deus, né, e pneuma, que quer dizer espírito, né. Então, na verdade, essa palavra, assim como Adão ali teve no seu corpo ali feito no barro o espírito soprado para dentro dele, então a palavra também ela tem o sopro de Deus nela, né? Então nós vemos aí nessa passagem que ela tem a correspondência ao nosso espírito. Então é essa parte que é importante na palavra, né? Porque, que nem eu falei, as outras partes, em qualquer outros livros você consegue encontrar, mas somente na Bíblia, somente a Bíblia vai conseguir falar ao nosso espírito, né? Somente na Bíblia nós teremos a correspondência, né, do espírito humano com a própria Bíblia, né? Então somente ela pode falar a nós, ao nosso espírito, né? De uma forma a nos trazer vida, né? Então aí já não é mais uma palavra de morte, mas ela vem para nos trazer vida, né? Então isso que é o importante nessas correspondências aí. Aí não tem como o homem tentar se saciar, se completar o seu espírito em outras fontes, né, Manilda? Sem dúvida, né? Não tem como. A fonte é Deus. Sem dúvida. A palavra que corresponde ao Espírito é aonde Deus se manifesta, imprimindo as suas verdades em nosso espírito, né? É a forma de Deus se comunicar conosco. Aí o problema de muitas pessoas no seu desvaneio é procurar se saciar o seu espírito em outras correspondências que não seja a fonte correta, que é a fonte da palavra, né? Aí eles tentam, tem uma canção assim: eu tentei te encontrar em templos, eu tentei te encontrar em livros, mas nada encontrei no Salvador. Então assim, as pessoas tentam encontrar a Deus em livros, mas a correspondência é errada, porque a correspondência é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Sem dúvida, né? Mas assim, eu também não deixo de frisar que nós precisamos dos outros irmãos também para entender algumas revelações da palavra, né? Mas lógico, exato, mas lógico que é tudo à luz da palavra, né? Nada pode ser fora dela, né? Também a gente tem que ver isso. E vivendo, né? A gente vai só compreender vivendo essa, essa unidade. Sem dúvida. A unidade
lógico, através da palavra, vai trazer mais compreensão nas nossas vidas, né? É um completando o outro, porque cada um, Deus deu uma medida, né? E a importância da união, nós nos unirmos para estudar a palavra, é que Deus vai liberando as suas porções, né, de entendimento. Libera uma porção para você, uma porção para mim, uma porção para o presbítero Nivaldo, para outros irmãos. E assim a gente vai crescendo na graça, na multiforme graça de Deus. Sem dúvida. E é interessante, né? Porque para que a gente tenha essa palavra viva em nós e nos vivificando, é só aqueles que têm o seu espírito regenerado, né? Porque a própria palavra de Deus fala lá, vamos lá, em 1 Coríntios 2,14, né? Que só aquelas pessoas que têm o seu espírito regenerado que vai conseguir compreender as coisas que são espirituais, né? Os que não tiver não vão ter essa compreensão. Por isso que muitos homens, né, leiam essa Bíblia aqui. Eu acho que podem ter até lido mais vezes que os próprios cristãos a Bíblia, mas não tem uma vida transformada, não tem uma vida realmente vivificada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele não entregou a sua vida a Cristo, né? Ele não creu realmente, ele não teve uma fé para a sua salvação, né? Aí não tem a regeneração do Espírito. Sem dúvida, né? A gente vai ver aí justamente essa passagem, 1 Coríntios 2,14. E aí para nós, presbítero? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então nós vemos aí, né, que o homem natural, aquele que não é regenerado, né, ele não tem a compreensão da palavra de Deus, né? Porque essa palavra não vai lhe tocar ao coração, não vai lhe tocar ao espírito, né? Porque o espírito dele, nós sabemos pela palavra, está morto, né? Então só aqueles que tiveram o espírito regenerado, né, que vão ter a compreensão realmente das revelações de Deus, né? E que essas revelações elas vão vir para lhe trazer vida, né? E não apenas conhecimento. Porque eles podem ler a palavra, eles podem apreciar, né, a beleza do livro em si, das letras que estão nela, né? Eles podem entender a gramática, né? Eles podem entender as frases, né? Eles podem compreender até a história que existe na Bíblia, né? E as histórias que são a história da Bíblia e as histórias que são contadas nela, né? Mas porém, né, ela não lhe falará ao espírito, né? Não lhe trará mudança de vida, não lhe trará a regeneração, ou a mudança, a transformação do seu ser em si, né? Porque ele é um homem natural, né? E o natural não tem parte com o espiritual, né? Então a gente vê que ele não terá essa compreensão. Para ele será loucura tudo aquilo que estiver escrito aqui, mas para nós é vida, né? Então esse seria o sexto princípio que nós estudaremos aí hoje. Aí que nem eu falei sempre nas aulas que eu estava ministrando, que a gente ia dividir em duas partes. Uma parte seria para me falar de algum princípio da Bíblia correspondente ao estudo da palavra, e depois nós entraríamos nas leis, né? Agora a gente vai para a terceira lei. Aí quem tiver... Só voltando aqui, a questão do homem natural, é aí que a gente começa a ver tantos homens instruídos nas letras, né? Filósofos, pós-graduados, doutorados, faz lição de textos bíblicos, né? Às vezes sem sentido algum, porque tem que interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma natural, né? A Bíblia não tem como, de uma forma natural, não tem como, se ele não é regenerado, a palavra de Deus não pode ser imprimida no seu espírito. Sem dúvida. Vai ser imprimida apenas intelectualmente, na mente. Não é verdade? Sem dúvida. Você vai só compreender no âmbito natural, no âmbito das coisas naturais. Mas no âmbito espiritual não vai entender, porque o seu espírito
O seu espírito não foi vivificado, o seu espírito não foi regenerado por Deus. E ele não tem a compreensão exata da palavra. Então, a importância a importância do homem se entregar, se render ao Evangelho, é exatamente isso, porque ele vai começar a entender, compreender a palavra. Por isso Deus fala bem assim, ó, que Deus, às vezes, para os intelectuais, algumas verdades são escondidas, mas para aquele que é simples, mas aquele simples regenerado, tem uma compreensão da palavra de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então, o homem natural, ele não consegue compreender e nem consegue interpretar. E para ele, muitas coisas da Bíblia é loucura. Ele fala assim, mas como pode ser isso? Porque só o homem espiritual, nascido de novo, né, que vai ter a compreensão da palavra de Deus. E aí a gente deixa essa palavra aí, lógico, para os que vai estar nos ouvindo. A importância de se render ao Evangelho, a importância de se render à sua vida a Cristo, e a importância de ser regenerado pela palavra de Deus. Porque o homem natural, ele vai só ter compreensão de coisas naturais, mas a Bíblia, ela é espiritual. Por isso que ela é uma Bíblia atual. A Bíblia, a gente percebe que ela não sai de moda, ela sempre está se atualizando, porque ela é espiritual. Elas são verdades que foram imprimidas há mais de 2000 anos, mas que está mais atual do que qualquer outro livro. Sem dúvida. Um livro que já li, né? Então, está explicando sobre isso, e também aquelas pessoas a quem Deus vai se revelar, né, através da sua palavra. A gente vê que a pessoa, que nem Jô Soares, né? Jô Soares, uma pessoa culta, entendida, né? Cheia de sabedoria, mas ele fala que ele já leu a Bíblia várias vezes e que ele não entende nada, né? Pelo que os cristãos seguem a palavra de Deus, né? E já Augusto Cury, ele se disse até ser ateu, né? Ele foi tomado pela palavra de Deus e agora ele se diz cristão, né? Então a gente vê que também tem essa questão, né, de Deus se revelar àqueles também que ele deseja se revelar, né? Sem dúvida. É por isso que sempre devemos estar transmitindo a palavra, né? Porque Deus pode estar buscando a qualquer um, né? Em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Então, o princípio, né, do Evangelho é esse, né? Que nós proclamamos o reino de Deus, né? Então, que sempre nós estejamos levando a sua palavra, né? Não só levando a palavra por palavra, né? Mas também levando a palavra por exemplo também, né? Por vida, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? E aquilo que a gente fala a gente não vive, né? Então, o importante é a gente viver pela palavra, né? É um dos princípios que nós estudamos nas aulas passadas, né? Porque até mesmo esse viver pela palavra, né? É um testemunho, né? É uma maneira de você estar evangelizando os outros, né? Que a pessoa vai olhar, esse é diferente, né? Esse realmente é diferente, é tomado por Deus, né? É que nem o profeta Elias, né? Que passava próximo da casa de um casal lá, e ele só de caminhar lá, eles viam, né, que aquele lá era um homem de Deus, né, e fizeram até um local para ele repousar, né, em cima da sua casa, né. Então a gente tem que ver isso, né, que além do testemunho pela palavra, pelo falar, nós temos que dar testemunho também pelo viver, né. Amém. E não adianta apenas falar e não viver, né? Sem dúvida. Não adianta não falar e não viver. A gente precisa viver a palavra de Deus. O testemunho maior da palavra é quando a gente vê essa palavra sendo exprimida na vida de uma pessoa. Porque falar, tem muitas pessoas que falam demais acerca da palavra. Mas não há mudança de vida. Então, o bom é você ver a palavra sendo expressada na vida do indivíduo. Exato. Você de Assis, se eu não me engano, ele conta, alguns escreveu sobre ele, contando o seguinte: ele estava com seus discípulos, e aí, uma certa manhã, ele levantou
chamou o discípulo dele e falou assim: vamos hoje sair para evangelizar a nossa comunidade. E eles saíram do local onde eles estavam, ele saiu com seu discípulo e deram uma volta na praça. Ele começou a andar para ali, para lá, e começou a andar, e disse, calados, em silêncio, e começou a andar. E andou, depois que andou bastante tempo, voltou para o seu lugar onde eles ficavam. E aí o discípulo ali, inquieto, indagou, falou assim: mestre, mas o senhor falou que nós íamos sair para pregar a palavra, para evangelizar, e nós não falamos nada para ninguém. Ficou indignado. Francisco de Assis falou assim: enquanto nós estávamos andando, a palavra estava sendo pregada. Uhum. Então a maior pregação não é a pregação falada. Tem muita gente aí, fala, mas não vive. Então a gente precisa viver a palavra. Sem Paulo dúvida. vai dizer que nós somos cartas lidas. E nós precisamos ser cartas lidas. As pessoas precisam ler a nossa vida. E como que elas vão ler a nossa vida? É pelo nosso testemunho. É pelo nosso testemunho. E assim, eles vão se entregar e render a Cristo. Porque nós vamos estar sendo carta, por onde passarmos, as pessoas vão estar lendo a nossa vida. Como você, esse exemplo que você citou aí, dessa mulher que fez, a sua vida que fez lá para o profeta de Deus, um cômodo da sua casa. Uhum. Porque reconheceu nele um santo homem de Deus. Pelo jeito que ele andava, pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ele comportava. Ó, Nelson, infelizmente, presbítero Paulo, a gente fica triste pelo que está acontecendo aí no mundo, nas redes sociais. As pessoas, às vezes, até mesmo os cristãos, né, brigando, discutindo nas redes sociais. É uma luta para ver quem está certo, né? Um tentando convencer o outro. Agora mesmo surgiu aí, vocês têm acompanhado, né? Líderes aí de renome lutando. Se abre igreja, se fecha igreja, um xingando o outro, um intermetendo assunto do outro, e aquela confusão a gente não entende. Aí as pessoas que não são cristãos ou evangélicas falam assim: ah lá, os evangélicos brigando, né? E a gente tem que entender que o testemunho é o que o Senhor nos chama a viver. Testemunhando a sua palavra através da nossa vida, do nosso comportamento, né? É como o Senhor diz: brilha a sua luz diante dos homens, né? Para que eles possam reconhecer a Cristo. Então é essa palavra aí, é o testemunho, é a gente viver a palavra do Senhor, sendo exemplo. Eu sei que não é fácil não, mas sendo exemplo. Aí é interessante, só para deixar aí registrado, é que quando eu olho de lado aqui é porque a imagem sua está no monitor e a câmera está em uma outra posição, né? Só para vocês não acharem que eu estou desviando aí da atenção, tá? Mas continuando, agora a gente vai dar início aí ao estudo da terceira lei aí, daquela tabelinha que eu passei para vocês, né? Então, exato, a lei da menção paralela ou revelação paralela, como você queira falar também, né? Então, o que diz essa lei, né? Ela diz que o Senhor concede luz sobre um assunto por meio de outras passagens da Bíblia, né? Aí, essa lei, ela se divide em duas, né? Que seria uma passagem imediata, né, um contexto imediato, ou então um contexto remoto. Mas antes disso, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 28:13, que lá vai falar, é uma palavra de repreensão, mas eu quero pensar dali um termo, né, que é usado nessa palavra, em que a gente vai ver esse princípio, né, essa lei, né, da menção paralela, né? Ou seja, que existe, que você está estudando uma parte ou uma mensagem da palavra de Deus, ela vai ter em outras partes da palavra de Deus confirmando aquilo e às vezes até acrescentando coisas àquela passagem que você está estudando ou aquele termo em si. Então, Isaías 28:13 diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento,
mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Então aí era um problema que estava tendo em Israel, né, que o povo estava reclamando, né, das regras que vinham ali na palavra de Deus, né, dos preceitos, que eram muitos preceitos, eles achavam, né. Aí Deus, com a mensagem para eles, falou que, já que eles estavam reclamando ali da palavra, das leis que Deus mandava, ele falou que essas leis seriam assim mesmo, preceito sobre preceito, né, regra sobre regra, né, e mais regras, né. E a parte importante que eu queria pegar é que a palavra fala um pouco aqui e um pouco ali, né? Então nós vemos, né, que a palavra de Deus, ela se revela dessa maneira, né? Ela se revela sempre um pouco ali, um pouco aqui, né? Então sempre, nunca nós devemos tentar trazer doutrinas, né, ou trazer regras para a nossa vida cotidiana da palavra de Deus através de um único texto, né? Sempre nós devemos buscar, né, o todo da palavra, né? E aí nós sabemos, né, que a palavra de Deus, ela se revela dessa maneira para nós, né? Sempre um pouco aqui, um pouco ali. Vamos abrir Salmos 36:9. Está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então aí, irmãos, agora a gente temos um princípio importante, porque esse princípio da revelação paralela, ou da menção paralela, ela também cai muito naquele jargão que a gente muito usa, né? Que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então, sempre um verso da Bíblia ele vai ser interpretado em outras partes da Bíblia. E nesses salmos aí fala o quê? Que na tua luz vemos a luz, né? Então, na luz da palavra de Deus, trará luz a própria palavra de Deus, né? Então, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? Então, sempre nós temos que ter em mente isso, né? Que na palavra de Deus sempre vai ter um pouco aqui e um pouco ali, né? Então sempre nós temos que buscar essas menções paralelas da palavra de Deus e não querer fazer de alguns versículos ou de alguma passagem um preceito para nós ou como é que fala? Um princípio para a gente tomar sem a gente ver o todo da palavra de Deus, né? Porque senão a gente pode cair em muitos erros, né? Como a gente viu aí, muitas pessoas caindo em erros porque só pegavam um trecho da palavra de Deus e queriam interpretar aquele trecho por ele mesmo, né? A gente tem que saber que a palavra de Deus, ela está dentro de um contexto, né? A gente tem que ver ela toda, né, em si, e também analisar os textos anteriores, posteriores, e a gente vai estar vendo esse princípio da menção paralela com a menção imediata, né? O contexto imediato e o contexto, aquele contexto mais distante, né? O contexto remoto também, que faz parte aí dessa parte da menção paralela. Você gostaria de falar alguma coisa, Eduardo? Quando em Isaías fala lá assim que a palavra do Senhor ela será revelada um pouco aqui, um pouco ali, isso é muito importante. A gente vai ver a questão de como Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, né? A gente percebe que ao lermos a palavra, a gente vai encontrar vários detalhes do mesmo texto em várias partes da Bíblia. E aí a gente tem aquela junção, a gente tem a plenitude, né? Quando a gente tem texto e a gente vê que aquele texto tem outro pouco, uma outra verdade, uma outra porção embutida em outro capítulo, em outro livro, e aí vai fazendo aquela junção maravilhosa. E isso é muito importante. Então, essa questão que você falou, e que vale a pena frisar novamente, é que não podemos pegar textos apenas isolados para fazer uma doutrina, que é o que está acontecendo aí. Muitas pessoas teólogos têm pegado um texto para imprimir uma verdade, né?
fora do seu contexto, uma questão separada, né? E a Bíblia, você está dizendo aí que a Bíblia, ela se interpreta, a Bíblia interpretando a Bíblia. Ela tem uma verdade aqui, uma verdade ali, que vai fazendo essa junção e vai se completando. Sim, e a gente pode pegar um exemplo aí, uma passagem do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Vamos abrir Mateus aí, Mateus 4. Vamos estar lendo do verso 1 até o 7, que é aquela passagem ali da tentação, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí a gente vai ver aí que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo exemplifica essa questão aí, de um pouco ali e de um pouco aqui, de você não tirar uma passagem de um contexto e tentar aplicar na sua vida ali sem ver o contexto, os contextos imediatos e o contexto de toda a palavra de Deus, né? Então, se a gente pegar Mateus 4, verso 1 até vamos ler até o 7. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se és tu filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante que nós vemos o quê? O diabo, ele tentando o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo sai daquela tentação usando a própria palavra de Deus, né? Então ele vem e fala que na palavra está escrito assim, né? E nem só de pão viverá o homem, né? Mas agora que vai vir o mais interessante, que vai ser nos versos que você vai estar lendo aí, que vai nos ajudar nesse princípio aí da revelação, um pouquinho aqui e um pouquinho ali, né? E não tirando a revelação de Deus de dentro do contexto da palavra de Deus, né? Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és tu filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós vemos aí, né, que o diabo também pode usar o que está escrito contra nós, né? Ele usa ali uma verdade tirando do seu contexto, né? Mas aí o que Jesus fala, né? Ele fala que também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então nós vemos aí um pouco aqui, um pouco ali, né? Então o diabo tentou usar a própria palavra de Deus, né, contra Jesus Cristo ali. Mas Jesus Cristo mostrou que também tem outras coisas escritas na palavra de Deus e que nós não devemos tirar o texto do seu contexto imediato e nem da revelação toda das Escrituras. Então nós temos que tomar esse cuidado aí nessa primeira lei. Essa primeira lei, ela vem para que nós tomemos exatamente esse cuidado, né, de não tirar os textos, né, do seu contexto imediato e do contexto de toda a Bíblia, né. Um outro exemplo claro aí que nós temos é de Tiago. Eu nem vou pedir para a gente abrir, né, porque a gente já tem um certo entendimento do livro de Tiago, né. Se a gente for ver o livro de Tiago, ele nos traz ali falando muito de obras, né, e muitos tiram esse texto, né, para justificar que as obras que nos traz a salvação, né. Então eles tiram o livro ali do contexto de toda a Bíblia, né. Ele vem querer nos dizer que fazer obras é o que nos vai trazer a salvação. Mas aí a gente tem que trazer o livro para o seu contexto, em torno da Bíblia, né? E nós vemos aí em outras passagens, né, que fala que pelas graças sois salvos, né?
por meio da fé, isso não vem de vós, né? É dom de Deus, né? Nós vemos em Efésios 2, 8, né? E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? O próprio Jesus Cristo nos falando em Mateus 16, 16, né? Então nós vemos que se a gente tirar os seus textos dos contextos imediatos ou da revelação geral da Bíblia, nós acabamos caindo em vários erros, né? E aí a gente vai ver que Paulo, ele nos esclarece isso, né? Que ao a gente estar estudando as coisas espirituais, né, a gente tem que conferir ela com as coisas espirituais, né? A gente abrindo aí em 1 Coríntios 2,13, nós teremos essa informação aí de Paulo, só para a gente conferir aí, né? Vamos ser que nem os bereanos, né? Conferir tudo que está sendo falado. Então, 1 Coríntios 2,13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então aí, a gente tem que comparar sempre as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, para interpretar a Bíblia, é através da própria Bíblia, né? Porque a Bíblia nós vimos que tem a correspondência espiritual de Deus, né? A Bíblia nós sabemos que ela foi soprada por Deus, né? Esses diversos autores que as escreveram, né? E então nós temos que comparar ela sempre com ela mesma, né? Porque aí não vai nos trazer a erros, né? Então nós temos que sempre buscar isso, né? Vamos ver outros versículos aqui que nos ajudam aí na instrução com respeito a isso também. Vamos abrir em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Os versos 20 e 21. Vendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então aí nós temos aí, né, que ela não vem da nossa particular interpretação, né? E alguns estudiosos, né, eles afirmam que esse trecho aí, que ela não vem da nossa particular interpretação, ela pode ser usada de maneira impessoal, né, de que a gente não deve interpretar a Bíblia conosco sozinho, pelo nosso entendimento, né? E também ela vem alguns estudiosos afirmam que essa passagem também pode ser dita, né, que você não deve interpretar os textos da Bíblia de maneira isolada, de maneira sozinha, mas levando todo o seu contexto, né, seja ele no contexto imediato ou contexto remoto, né, ou toda a revelação da palavra de Deus, né. Então é isso que é importante para nós, né? Aí que nem eu falei com os irmãos, né? Essa revelação paralela, ela se divide em duas partes, né? A do contexto imediato, aí a gente vai ver alguns exemplos, né? Então a do contexto imediato é quando aquele texto, aquela expressão que você está lendo, ela tem uma explicação, uma revelação daquilo imediatamente abaixo, ou imediatamente ali próximo daquele texto, né? É chamado de contexto imediato. Aí vamos pegar um exemplo aí, um exemplo clássico, Romanos 8, vamos abrir Romanos 8, Romanos 8, 28, vou estar lendo aqui para os irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Sim, em si, esse texto ele parece estar completo, né? Isso parece estar encerrado, mas ele pode nos levantar alguns questionamentos, né? Por exemplo, o que muitos levam, né? O que seria esse bem que a palavra de Deus fala aí, né? Então, muitas vezes a gente tem levado que esse bem seria o quê? Por exemplo, você está
querendo ir para algum lugar e vai pegar um ônibus, né? Aí de repente aquele ônibus passa lotado e não tem condições para você entrar, para você se locomover para onde você quer. Aí você deixa esse ônibus ir, aí você pensa na sua mente, tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus, né? Então deve ser porque esse aí está vindo lotado, o próximo que vier vai vir vazio, eu vou ir conseguir sentado, né? Sempre a gente pensa para esse lado. Mas aí você está lá e de repente vem um outro tão lotado que nem para, né? Aí você começa a questionar, né? Mas não... Cadê o ônibus que eu viria para me vir sentado, né? Então aí a gente sempre leva para esses lados, né? Mas a gente tem que ver qual é o significado desse bem na palavra de Deus, né? E a resposta disso está no contexto imediato, logo no verso abaixo, né? No verso 29. Se nós lemos aí, o que fala? Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então esse bem está relacionado em quê? Na formação de Cristo em nós, né? Para que nós sejamos conformados a Cristo, né? Então tudo coopera para que Cristo esteja sendo forjado em nossas vidas, né? Então esse que é o contexto imediato aí dessa passagem, né? Que muitas vezes a gente leva para muitas outras coisas, né? Achando que as riquezas, essas questões vêm para nos trazer o bem, né? Ou não acontece algum mal para nós, porque tudo coopera para o bem, mas não é para o bem de acontecer o bem para nós, mas sim o bem de Cristo estar sendo forjado em nós, né? Cristo está sendo formado em nós. Ô Nelson, diga. Rapaz, quando a gente tem essa compreensão de que as coisas que acontecem na nossa vida com o propósito de Cristo ser formado em nós, a gente entender o seu propósito, porque tem muita gente que não entende o seu propósito, né? Porque a gente está, na verdade, sendo construído. A gente não é construído por Deus, cada dia mais, né? Andando na sua luz, vivendo a sua palavra, Deus está sendo construído em nós, né? A gente está sendo semelhante a Cristo, em todos os níveis, nas nossas ações, né, nos nossos pensamentos, no nosso andar. Então, as coisas elas contribuem para que Cristo seja formado em nós, para que possamos ser, assim, a imagem de Cristo. E esse é o nosso bem maior, né? Esse é o nosso bem maior, sem dúvida, né? Ser formado em nós. Uhum. Que maravilha, viu? Que maravilha. Amém. Então nós vimos aí a questão do contexto imediato. Agora vamos ver um exemplo aí do contexto remoto, ou seja, daquelas passagens que estão mais longe. Inclusive eu já até mencionei esse versículo numa aula passada, se eu não me engano foi na aula no domingo passado. Mas vamos rever ele de novo. Vamos abrir lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14. É uma passagem aí que é muito conhecida também por nós, né? Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí se a gente pensar com o nosso conhecimento, a gente já sabe que a Virgem deu à luz, mas se a gente não tivesse esse conhecimento, não tivesse acontecido essa profecia, a gente poderia ter outros entendimentos e achar que seria um sentido figurado aí da palavra de Deus, né? Mas como alguns críticos hoje em dia, né, têm levado para esse lado, né? Até porque a palavra aí no hebraico, né, de virgem, né, ela pode ser tomada para uma virgem mesmo, aquela mulher que não teve um relacionamento com o homem, né, não se relacionou com o homem, ou para uma jovem mulher, e essa jovem mulher também sendo casada. Então o hebraico ele permite isso, né?
Só que aí existe outras passagens que vêm nos afirmar essa verdade, né, de que seria uma virgem, até porque se a gente pensar só no texto, uma virgem, uma jovem mulher casada dando à luz não seria um sinal, né, seria uma coisa natural, até porque isso é natural, né, se a pessoa está saudável, não tiver nenhum problema, se ela casou, ela pode ter um filho aí em poucos meses aí com o marido, né, se tiver tudo normal. Então não seria um sinal. Aí a própria palavra em si já dá para a gente ter uma noção de que seria um sentido ali mesmo literal, que uma virgem daria à luz, aí seria mais um sinal se uma virgem mesmo desse à luz, e não uma mulher casada, uma jovem mulher casada, né? Mas se a gente pegar aí Mateus, vamos lá em Mateus 1:23, Mateus 1:23. nós vamos ver que num texto um pouco longe, ou seja, num contexto remoto, vai nos trazer a certeza que ali é referenciado a uma virgem mesmo, uma mulher que não teve um contato, uma relação com um homem, né? Então a gente abrindo Mateus aí 23, nós vamos ter a palavra grega aí que não vai ter esses dois sentidos. Então abre aí Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, e traduzido é Deus conosco. Então nós vemos aí que essa virgem aí no grego, ela não tem dois sentidos, né? Então no grego não traz essa abertura. Aí esse texto ele vem nos esclarecer essa virgem de Isaías, né? Que realmente era uma mulher que não teve um relacionamento com o homem, né? Esse é um relacionamento carnal, né? Vamos assim dizer. Então aí no grego não deixa essa abertura de falar que era uma jovem mulher casada. Então aí só se refere a uma virgem mesmo, uma mulher que não teve uma relação com o homem, né? Então aí vem nos esclarecer. Aí a gente vê um pouquinho ali, um pouquinho aqui, de um contexto imediato, e agora nós estamos vendo de um contexto remoto, um contexto mais longe, né? Então, esses os exemplos que eu queria dar para paralela. Agora, como eu estou vendo aqui que a nossa hora já está um pouco avantajada, eu estava querendo continuar aí na tabela aí nas próximas duas leis, né? Porque elas têm uma certa relação entre a terceira lei, mas eu acho que vou terminar aqui por hoje, né? Aí na próxima aula a gente retoma aí essas duas outras leis aí, que serão a quarta e quinta lei, né? Então vamos estar orando para estar encerrando. Pode falar, Eduardo. Quer ouvir as considerações finais do presbítero Valdo? Falei, presbítero. Essa aula foi muito importante mesmo, porque às vezes a gente vê, né, ali mesmo, quando a gente tira as frases assim, fora do contexto, né, e às vezes a gente não tem a interpretação certa, que nem como fala, né, que tudo coopera para o bem, né. Eu já vi muitas passagens, se não me engano, até eu mesmo já falei sobre isso aí, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, no sentido assim, né, que traz o bem para nós imediatamente, mas agora... Vai ter uma recompensa, né? Vai ter uma recompensa maior, né? Exatamente. O sentido, geralmente, a pessoa pensa nesse sentido. Como ele falou do ônibus lá, a pessoa está pensando assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo no meu trabalho lá, quando eu estou com meus colegas lá, né? Que acontece alguma coisa assim, que às vezes a pessoa assim, acha que não foi o que ela queria. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Né? Vai acontecer uma coisa melhor do que iria acontecer. Né? Então, realmente é bom essas aulas, para a gente estar tirando sim essas dúvidas, né? E colocar as coisas dentro do contexto certo, né? Da palavra de Deus. Né? Assim como Jesus também usou ali o diabo toda hora tentando ele, tirando as palavras do contexto, né? Pegando só um trecho da palavra e Jesus já colocando a palavra dentro do contexto dela, né?
dando a resposta certa para Satanás ali, na tentação. Aí tá ok, a aula foi boa. O que também, assim, né, me chamou também a atenção, na verdade, a aula toda, ela nos proporcionou, agregou mais conhecimento, mais graça de Deus, mas foi na questão de Gênesis capítulo 2, 7, que fala que o Senhor formou Deus, o homem do pó da terra, e soprou o Espírito nas suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma vivente. Quando ali você citou sobre a questão do homem tripartido, né? Um homem que é corpo, alma e espírito, e as suas respectivas correspondências. Né? E cada parte do corpo corresponde a uma árvore. Por exemplo, a correspondência do corpo corresponde a árvores agradáveis e que servem como alimento. Né? A correspondência do espírito fala da árvore da vida, não é isso? E também a correspondência da alma, que fala sobre a mente, né? Sobre a sede da mente. O conhecimento. O conhecimento, né? A árvore do conhecimento. Então, assim, que cada parte do corpo, ela se corresponde, ela tem uma correspondência. E a parte do espírito, não tem como eu tentar corresponder à parte do espírito com a alma, né? Com o corpo. O espírito, como você falando do homem natural. O homem natural não compreende as coisas de Deus, e sim o homem espiritual. Então a palavra de Deus, ela é a única fonte, vou estar frisando isso aqui, a palavra de Deus, ela é a única fonte que vai satisfazer o homem em seu espírito. A palavra de Deus é a única fonte que vai satisfazer o homem em seu espírito. Então não adianta eu tentar satisfazer o meu espírito correspondendo com o corpo ou com a alma, né? Vivendo no mundo natural. Eu vou corresponder ao meu espírito através da palavra, que é espiritual. A palavra é espiritual. Então o homem caído, ele não tem a compreensão da palavra. O homem caído, que não foi regenerado, né, ele não tem a compreensão da palavra. E por isso que muitos termos que nós usamos, muitas palavras, através das escrituras que falamos, para muitos eles não compreendem, é loucura, para eles não tem nexo. Por quê? Porque ela não tem como, ela não tem como ser discernida, interpretada humanamente. Ela se interpreta espiritualmente. Então a forma de Deus falar com o homem em seu espírito é através da palavra, que é isso, né? E muitas vezes, até nós mesmos cristãos, né, às vezes viemos até a palavra, né, para buscar conhecimento apenas, né, e isso também a palavra não vai nos falar ao nosso espírito, né, vai falar à nossa alma, né, porque muitas vezes a gente tenta ali buscar apenas conhecimento, né, e não buscar realmente a revelação da palavra em nós, né. Até mesmo o propósito nosso, presbítero Valdo, de ler a Bíblia, né? Se eu for ler de uma forma apenas humanamente falando, a palavra não vai ser revelada, né, Nelson? Sem dúvida. Não vai ser revelada. Se a gente usar só a nossa mente, né, para poder interpretar a palavra, não vamos conseguir nada também. Vai ser letras como a própria palavra fala, né? Que a letra mata e o espírito vivifica, né? E sempre levando naquele meio termo, né? Sempre levando o espírito e a palavra junto, né? E não indo para os extremos, né? Mas sempre tendo o meio, né? Porque o espírito ele anda lado a lado com a palavra, né? Porque se você andar só pela palavra, só pela letra, né? A própria palavra diz que a letra mata, né? Se a gente for querer só ir pela letra, né? A gente não vai ter vida em nós, né? Mas também se a gente quiser ir só pelo espírito, né? Nós vamos viver ali só de uma maneira sobrenatural, sem ter o equilíbrio da palavra em si.
Assim como acontecia lá em Corintos, né? Na igreja de Corintos, que Paulo repreendia, né? Onde eles estavam buscando só os dons, né? Mas esquecia do equilíbrio da palavra, né? Então a gente tem que andar no equilíbrio, né? O Espírito e a palavra, eles andam juntos, né? Eu não posso ser tão espiritual a ponto de não perceber o natural. E também não posso ser tão natural em ponto de ignorar o espiritual. É o equilíbrio, é a sensatez, né, Nelson? E o presbítero Ivaldo tem que estar. Porque tem muito, parece que é até bom você ter falado isso, porque tem muitas pessoas que parecem que vivem só neste mundo transcendental e ignoram o mundo natural. A gente não pode ignorar o mundo natural, lógico que não. Né? A gente é um ser que vive, a Bíblia está dizendo que a gente é um ser, que a palavra vai fazer menção, que nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos aqui na terra. Então eu não posso apenas viver no mundo espiritual, ignorar o mundo natural, ignorar as coisas que me acontecem no meu dia a dia. Tem muita gente que vive só nisso aí, que algumas pessoas vão chamar de fanáticos, né? Alguns que vão ser rotulados como fanáticos. Fulano é fanático, por quê? Porque ele só vive numa esfera ignorando as outras, né? Então, não é ser tão espiritual a ponto de negar o natural. E também não ser tão natural a ponto de negar o espiritual. É andar com equilíbrio, entendendo que uma coisa completa a outra, né? Porque Deus comunica comigo no meu espírito, o qual essa comunicação ela se transcende, ela se envolve com o meu corpo e com a minha alma, né? Ela trabalha todas essas áreas. Então a gente precisa entender isso. Mas foi muito boa a aula de hoje e nos próximos dias nós estaremos gravando mais outra aula para estar compartilhando com os irmãos, os irmãos que têm nos assistido. Eu quero deixar aqui um abraço para os irmãos que irão nos assistir, você que vai assistir esse vídeo. Esse estudo é um estudo da comunidade cristã Videira, né? O nosso professor o Nelson, que ele é o professor da classe de adultos, ele que é o professor encarregado de estar ministrando as aulas ali na comunidade cristã Videira, na rua Manuel de Freitas, 43, bairro Jardim Alvorada. Esse estudo será disponibilizado nas redes sociais, nas mídias, para que assim os irmãos possam ter acesso a este estudo e a este conhecimento. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Hoje não foi possível abrir e fazer um culto ao vivo, né? Pela questão de nós estamos aqui fazendo alguns testes, vendo, mas assim que pudermos, iremos agregar mais para que os irmãos possam estar juntamente conosco nesse estudo. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Mas lembrando, né, que também isso foi devido ao coronavírus, né, que não tá impossibilitando, né, da gente ter uma reunião maior, né, mas vamos estar orando, né, para que Deus esteja fazendo passar isso, né, e que nós possamos estar nos reunindo novamente o mais breve possível, né. Aí eu peço que o pastor esteja fazendo a oração final aí para a gente encerrar. Amém. Amém. Senhor eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela sua palavra, glória, Senhor, liberada para nós nesta manhã. Foi uma manhã de conhecimento, mas foi uma manhã Senhor Deus, abençoada, onde recebemos a porção do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por este estudo, obrigado pelo irmão Nelson, pelo presbítero Ivaldo. Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e abençoando as vidas dos nossos irmãos espalhados aí na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo. A gente está vivenciando essa crise, esse vírus que tem... O Senhor possa estar agindo, Senhor. Muitas pessoas, mas eu peço ao Senhor que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa iluminar a vida desses médicos, para que eles possam criar um antídoto, para que possa, assim, amenizar esse sofrimento, essa catástrofe que está acontecendo no mundo. Sim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Senhor Jesus. Chega lá na nossa terra.
Guarda Sim, o Senhor Brasil Jesus. nas tuas mãos, guarda os governantes, guarda Sim, Senhor tomar as Jesus. decisões sábias em nome do Senhor e pronto. Sim, ó Deus. Deus, eu quero orar também pelas pessoas que estão ali na frente da batalha, os Sim, ó médicos, Pai. os enfermeiros, os profissionais que estão envolvidos na saúde. Deus, os abençoe em nome do Senhor, Deus. Proteja e os Sim, ó Pai. assim nós oramos e te agradecemos. Fortalece cada igreja espalhada aí pelo Brasil. Em nome do Senhor Em nome do Senhor, que Jesus. estão agora em suas casas, orando, Sim, ó Pai. aprendendo mais, conhecendo mais da sua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.